Irmãos, a paz do Senhor. Espera aí. Vocês estão de pé, a gente vai ler a palavra, viu? Salmo de número 46. Se você pode abrir, vamos ler juntos a palavra do Senhor Jesus. Eu tenho certeza que Deus tem uma palavra para o nosso coração. Podemos. Olha o que diz a palavra do Senhor. Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus a ajudará ao romper da manhã. As nações se embraveceram, os reinos se moveram, Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra. Quebra o arco e corta a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. E serei exaltado sobre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Você pode dizer amém por essa palavra? Se assente glorificando o nome do Senhor Jesus, que está presente aqui para confortar o nosso coração, para falar conosco, para nos dirigir, para nos orientar em mais esta manhã. Queridos, o Salmo 46, ele é uma celebração a Deus, por um grande livramento que Deus deu para o seu povo. Na verdade, os salmos, eles são frutos de experiências com Deus, né? Os salmos é fruto de provações, de dificuldades. Já dizia o hino da harpa que os mais belos hinos e poesias foram escritos em tribulação, não é? Mas fato é que quando esses servos de Deus passam por dificuldades ou passaram por lutas, provações, as provações faziam com que eles extraíssem a melhor adoração, o melhor louvor, a sua gratidão a Deus, por saber que Deus sempre esteve e está no controle de todas as coisas. Por vezes a gente não entende, humanos que somos, não é? A gente chora, a gente grita, a gente acha que já passou da hora, como assim não me responde? Mas na verdade, Deus sempre esteve no controle de tudo. E essa semana eu me lembro quando eu falava para os irmãos do grupo da Escola Bíblica Dominical, quando tratávamos sobre Marta, Maria e Lázaro, amigos de Jesus, próximos de Jesus, e eu dizia a eles que o fato da gente ser próximo, o fato de você ser crente, o fato de você servir a Deus, não te isenta de dificuldades, não vai te isentar de provas, até porque são essas provas que vão estreitar os laços, que vai trazer um relacionamento maior entre você e o seu Deus, porque as lutas, as dificuldades têm esse caráter de me trazer aos pés da cruz, de que eu leve diante do Senhor a minha limitação, sabendo que Ele é poderoso para fazer todas as coisas, para fazer imensamente mais, a Bíblia diz, do que aquilo que nós pedimos ou que nós pensamos. Embora Marta e Maria fossem amicíssimos de Jesus, recebessem-o em sua casa,
jantassem, tivessem uma amizade próxima, não impediu com que eles perdessem o seu irmão, do que Lázaro viesse à morte. E o texto diz que quando as irmãs de Lázaro mandam chamar Jesus, já que ele era um amigo da família, e anuncia para Jesus que Lázaro estava enfermo. Lázaro ainda não tinha morrido. Jesus escuta o que elas dizem, o que é chegado até ele, porque elas mandam avisar, elas não vão com ele. Ele escuta, mas ele permanece no mesmo lugar. Dá a impressão aqui que a aflição era tão grande, tão dolorosa, tão difícil, Lázaro estava para morrer. No entanto, Jesus ouve e permanece parado no mesmo lugar. E o fato é que vocês que me ouvem nesta manhã, talvez já tenham passado por experiência semelhante, que a gente passa por situações tão apertadas, que a gente chora, que a gente pede, que a gente faz exatamente o que Jesus falou. Entra para o quarto, fecha a porta, e ele diz que aquele que vê o que está em oculto, nos havia de recompensar. Não é assim que a Bíblia diz? No entanto, a gente ora uma vez, 2 vezes, a gente ora uma semana inteira, ora um mês, ora um ano e nada de resposta. 10 anos, tanto tempo, e a gente olha para o Cronos, porque nós estamos dentro do tempo cronológico. E para a gente já passou da hora. E para a gente já era para ter respondido. Até porque Lázaro está morrendo e ninguém fazia nada. Jesus está parado no mesmo lugar. Mas o fato de Jesus estar parado no mesmo lugar não quer dizer que ele não tenha ouvido. Ele ouviu, queridos. Do mesmo jeito que ele ouviu a Marta e a Maria, ele ouviu a sua oração. No entanto, há propósito em Deus em tudo aquilo que ele faz. O propósito para Lázaro não era cura. Deus queria algo muito maior e muito melhor a respeito de Lázaro. Se Maria queria uma cura, Deus queria a ressurreição. Se Maria queria que seu irmão fosse sarado, Deus queria que ele saísse daquela caverna 4 dias depois e que fosse para a sua glória. Então o que eu quero dizer para você nesta manhã, que não é porque você é crente, que não é porque você serve a Deus, que você tem uma vida de fidelidade, de oração, de jejum, de comunhão com o Senhor, que você está isento de passar por provas e que Deus não responda a sua oração. Tenha calma, tenha paciência, porque há propósito na dor. Você sabe que quando Jesus vem para cumprir o propósito que era ressuscitar Lázaro, embora ele não tivesse dito isso nem para Maria e nem para Marta, porque Deus não nos avisa quando estamos sendo provados. Essa é a questão. Deus não avisou para Jó que ele estava sendo provado, apenas provava. Deus não avisa para ninguém que vai fazer com que você passe por uma luta, por uma prova, por uma dificuldade. No entanto, Ele quer saber o que há dentro do seu coração. E quando Jesus está vindo para ressuscitar Lázaro, vai Maria, vai Marta, para dizer: se o Senhor não estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus vai dizer para ela: se você crer, você vai ver a glória de Deus. Mas Marta não entende nada daquilo. Porque o pensamento de Marta, porque o pensamento de Maria era coisas palpáveis, coisas visíveis. E Jesus está falando de algo muito maior, muito melhor. Afinal de contas, era o dono da vida, que eles alimentaram na sua casa, que eles conviveram com ele e não tiveram experiências. Mas agora era hora de ter. E quando Jesus chega para ressuscitar Lázaro ainda, que vai levar até no túmulo, a Marta vai dizer: mas já são 4 dias, já cheira mal. É Jesus entrando com a solução e a gente sempre mostrando o problema. Eu quero ressuscitar, Marta, mas já tem 4 dias, tira a pedra, Marta. Não tem jeito sim, porque eu vim para ressuscitar. Fato, queridos, é que Deus tem muito a nos ensinar. Fato que cada dia que a gente caminha com Deus é um aprendizado novo.
Fato que só as experiências que a gente tem com o nosso Deus é que faz com que a gente o conheça de fato. É por isso que Deus disse que Israel conheceu os feitos do Senhor, enquanto Moisés conheceu o Senhor. Moisés conheceu os caminhos do Senhor, porque ele se permitiu aprofundar nesse relacionamento. Você sabe que o Salmo de número 46, ele foi escrito devido a um enfrentamento que Israel passou no tempo dos reis. Não se sabe certamente qual dos acontecimentos, mas tem dois fatos históricos, que um aconteceu com o rei Josafá, vocês conhecem essa história, que nações confederadas cercaram Jerusalém e não havia escape, não havia saída, não havia formas de vencer aquela guerra. Até porque manda avisar para Josafá, não tinha nem tempo de poder montar uma defesa. Não havendo saída, Josafá vai orar ao Senhor. E quando ele ora, não teve exército inimigo que vencesse aquela peleja. A Bíblia diz que falou para Josafá: vocês não terão que fazer nada. O Senhor pelejará por vocês e vocês se calarão. Você sabe, queridos, que Deus está sempre pronto a pelejar por nós. Há batalhas totalmente invencíveis se for no aspecto humano, se for na nossa força, se for no nosso braço. Mas o Senhor é poderoso para vencer apenas pelo poder da palavra. Deus sempre pelejou sem ter que fazer nada. Na verdade, naquela época, Deus dá uma grande vitória para Josafá e para Israel, enquanto esse povo adorava. Mas teve um outro fato que eu quero contar para vocês, que foi na época do rei Ezequias. Na época do rei Ezequias, o rei da Síria fecha o cerco em Jerusalém. Deixou o povo fechado. E mandou avisar para o rei Ezequias: que Deus é esse que você acha que vai te livrar dessa situação? Olha, a gente já venceu todos os outros reinos. Até aqui somos invencíveis. Nos enfrentamentos dentro da sua casa, dentro do seu quarto, sozinho, é com você que Deus quer desenvolver esse relacionamento, sabendo que você pode confiar nele, esperar nele, crer nele, porque ele é seu refúgio e fortaleza. Tem mais? Tem mais? Ele é socorro, oh glória! Ele é socorro, sempre presente na angústia. Sabe a angústia aqui? Dá a ideia de coisa sem saída. A angústia aqui dá a ideia de uma tribulação tão grande, tão grande, tão grande, que a gente só vê a morte como fim. Você não vê um escape sequer, uma ajuda sequer. E você já olhou para todos os lados e pensou: onde mais? Para onde mais eu vou? O que eu faço agora? O dinheiro não me salva? Porque o dinheiro, queridos, ele pode até comprar remédio, mas não compra saúde. A posição não me salva. A minha empresa não tem condição nenhuma de resolver as minhas questões. Amigos, dinheiro, família. Deus é teu socorro, muito mais presente do que amigos, do que a própria família. Você quer ter um socorro todo dia, 24 horas, em todos os momentos? É o Senhor, é o Senhor. Deus é o seu refúgio e fortaleza. Socorro sempre presente nas tribulações, nas angústias, nas dificuldades, nos momentos sem saída. O verso 2 diz: pelo que não temeremos. A ordem de Deus é não temer. Mesmo quando eu não entendo nada, mesmo quando eu olho e vejo impossível, mas como trazer isso para a nossa realidade?
Como não ter medo diante da circunstância? Como não ter medo se tudo no mundo hoje nos apavora? A gente olha para um lado, está tudo mudado. A gente não consegue entender mais nada. São valores completamente invertidos. É ideologias de tudo quanto é lado. É a heresia crescendo, atacando a fé. Como é que eu não tenho medo? Não temas, meu filho, pelo que não temeremos, ainda que, aí o autor vai dizer, ainda que a terra se mude. É justamente agora. É agora que a gente vive um tempo de terra totalmente mudada. Todo mundo está falando a mesma coisa, ninguém entende mais nada. Está tudo mudado. Já não era como era antes. Ninguém tem mais valores. Até a Bíblia eles querem mudar. Eles querem escrever um novo evangelho. Está repreendido no poder do nome de Jesus. Não temeremos. Não temeremos, pode mudar o que quiser, o Senhor não muda, o Senhor continua no trono sentado, continua sendo Deus, continua no controle de tudo. Ainda que a terra se mude, posso te falar uma coisa, a terra só muda até onde Deus quer, porque Deus continua no governo, Deus continua no controle, o homem só vai até onde Deus permitir. Não temeremos, a igreja não teme, o Senhor está com o seu povo. Não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem. Está falando de coisa firme, gente, de coisa que tinha estabilidade, que não tem mais. A natureza aqui nesse texto está toda bagunçada, é uma catástrofe natural, é uma confusão. É a terra mudada, é os montes se transportando para os mares, é as águas rugindo. Olha aqui o verso 3, ainda que as águas rugem e se perturbem, as águas rugindo e perturbando. Há um Deus que acalma a tempestade, há um Deus que mede as águas na concha da mão. Quem é as águas? Quem é as águas para perturbar os servos de Deus? Nada disso pode te temer, pode te trazer medo diante das circunstâncias. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para os meios dos mares, ainda que tudo fica desestabilizado, sabe, ainda que a gente não consiga mais compreender o sistema, ainda que a gente não possa mais nem confiar em ninguém, as pessoas agora não podem confiar nem daqueles que chamam de amigos, ainda que a gente olhe para a igreja e não reconheça o dono da igreja, o cabeça da igreja é o mesmo, e que a gente continue firme na esperança, sabendo que o Senhor continua velando pelo seu povo. Não temeremos, sabe por quê? Verso 4, aleluia, aleluia, aleluia. Nós não temeremos, porque existe um rio, queridos. Existe um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Todos nós sabemos que Jerusalém não tem rio, mas o autor está falando de um rio espiritual. Na verdade, o autor está falando do próprio Deus. Deus é o rio que abastece a sua própria cidade. Deus é o rio que abastece a sua sede espiritual. Sabe, Deus é o rio que não deixa você voltar com sede para casa. E esse rio, a Bíblia diz que existe um rio no meio dessa turbulência toda, dessas águas bravias, desse tsunami, dessa terra mudada, desses montes abalando. A Bíblia diz que existe um rio cujas correntes alegram. No meio dessa tristeza toda, dessa dificuldade toda, desses enfrentamentos todos, tem um rio que alegra a cidade de Deus. Você sabe quem que é a cidade de Deus? É a igreja do Senhor. É por isso que, vou te explicar, o mundo se revolta, pessoas estão morrendo, pessoas estão suicidando,
Pais estão matando seus filhos, filhos estão matando os seus pais. Há uma guerra declarada no mundo. A igreja continua andando na contramão. Sabe por quê? A igreja não se abastece de ondas bravias. A igreja não se abastece de mar de iniquidade. Pelo contrário, a igreja do Senhor bebe do rio puro, da água da vida, que está no meio da cidade. Deus está no meio da igreja. Deus está no meio da sua cidade. Deus está no meio do seu povo, liberando a sua palavra todo dia. Você sabe por quê? A igreja permanece feliz. A igreja está alegre, porque a igreja não anda na mesma perspectiva do mundo. Na verdade, gente, o mundo anda sem perspectiva. Na verdade, as pessoas aguardam o fim. Nós aguardamos o começo. Se o mundo aguarda, o mundo está contando. Já tem um relógio que conta o fim do mundo, a data do fim do mundo. A igreja conta dia de arrebatamento. Eu olho para todos esses sinais e aguardo a gloriosa volta do Senhor Jesus, em que o nosso corpo será um corpo transformado. Esse corpo que é corruptível, a Bíblia diz, se revestirá da incorruptibilidade e nós estaremos para sempre com o Senhor. Enquanto o mundo anda triste, porque sabe do seu fim, a igreja anda no mesmo lugar, no mesmo mundo, vendo as mesmas coisas acontecerem, a terra mudando, os montes se transportando, as águas rugindo, e está feliz, porque aguarda o grandioso dia do Senhor. Há um rio, cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário, glória, o santuário das moradas do Altíssimo. Você sabe o que tinha em Jerusalém? Tinha o templo, a casa de Deus, o santuário. Era a cidade santa, a cidade do grande Deus. Deus guardava aquele lugar, porque é Jerusalém, a cidade de Deus. Se nós estamos dizendo hoje para você aqui, que a cidade de Deus é a própria igreja, se você pertence a essa cidade, você é um santuário, você é um templo do Espírito Santo. Você precisa honrar a Deus com aquilo que você é, porque você é escolhido, separado, é santo para um propósito de Deus. Deus cuida da sua cidade porque você habita nela, porque você faz parte dela, porque você é a igreja do Senhor Jesus. A igreja é a cidade de Deus. Deus está no meio dela. E escute, no verso 5. Deus está no meio dela, não será abalada. Sabe por quê? A cidade não será abalada? Porque Deus está no meio. Para abalar esta cidade que é a igreja, preste atenção nisso. Para abalar essa cidade, precisaria abalar o próprio Deus. E eu te pergunto, quem abala Deus? Por que você tem medo da igreja ser abalada? De parar a igreja, de findar a igreja? Deus está no meio da cidade, Deus está no meio da igreja. Ninguém intentará acusação contra Deus, nem contra os escolhidos de Deus. Deus está no meio da igreja, gente. Deus protege o seu povo de perto, no meio da igreja. A igreja nunca poderá ser abalada, porque Deus está no meio dela. Para abalar a igreja tem que abalar o próprio Deus, e ninguém pode abalar. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus a ajudará ao romper da manhã. O choro dura até uma noite, mas a alegria vem pela Para com essa pressa. Para de achar que Deus atrasou. Para de achar que Deus não vem. Para de achar que Deus não se importa. Para de orar achando que Deus não está ouvindo. Ore com fé, sabendo que o Senhor escuta desde o primeiro chamado. Agora, Ele tem os seus propósitos específicos. E no seu momento Ele vem com a resposta certa. Deus ajudará a cidade dEle no romper da manhã. As nações se embraveceram. O reino assírio se embraveceu.
Os reinos se moveram para destruir a cidade, para destruir Jerusalém. Se uniram para destruir um povo. Mas aí, quem levantou a sua voz? Deus levanta a sua voz. E quando Ele levanta a sua voz, a terra se derrete. Cale-se diante dele os moradores da terra. Ninguém suporta a voz do Todo-Poderoso dando ordem sobre a sua cidade, sobre o seu povo. Deus levantou para dar palavra sobre a Jerusalém celestial, sobre a Jerusalém terrena. As nações que estavam bravas tiveram que se calar diante dele, pelo poder da sua palavra, pela sua voz. Gente, Deus nunca precisou de muito para resolver nenhuma questão. Quem precisa é a gente, que corre atrás de documentação, que se preocupa com tanta coisa, que acha que não tem jeito, que tem que pegar a senha. Jesus não. Quando Ele decide resolver, é só pelo poder da sua palavra. Quando Ele levanta a sua voz para dar um direcionamento sobre algo, todas as coisas são resolvidas. E aí o texto diz: o Senhor dos exércitos está conosco. Preste atenção para a gente fechar. Se cercando Jerusalém, tinha um exército, com muita gente, com muitos soldados, cercou o povo de Deus, deixando-os vulneráveis. O texto diz que quem estava com a igreja, quem está com Jerusalém, quem está com o seu povo, é o Senhor dos exércitos. É aquele que dá ordem para os exércitos. É aquele que faz e os exércitos obedecem. O exército mundano só vai fazer se Deus permitir. É o Senhor da guerra. É o Senhor que peleja, que é o dono da igreja, quem peleja por ela. Na verdade, os ataques só vêm até onde o Senhor permite. Até onde o Senhor deixa, porque é Ele quem ordena o exército lá de fora. Vinde, contemplai as obras do Senhor. Que obra, gente? As desolações. Agora no texto é um convite para a gente ver o que Deus fez. E o que Deus fez? Deus matou. Deus barrou as obras do inimigo. Deus matou os assírios. E Deus está fazendo um convite para ver aquilo que Ele realizou. Foi assim lá no Mar Vermelho. Lembra quando Deus matou os egípcios? E no outro dia os corpos estavam mortos na beirada do rio? Agora com Ezequias, o povo vai ver o que Deus fez. E só via corpos estirados no chão. Os arcos quebrados, as flechas quebradas e os carros queimados no fogo. É o texto que diz: vinde contemplar as obras do Senhor. Olha o que Ele fez por causa de você. Olha o quanto Ele pelejou por você. Olha o quanto Ele faz enquanto você ora, enquanto você serve, enquanto você adora. É o Senhor pelejando pelo seu povo. Ele faz cessar as guerras. É Ele que para os intentos de Satanás até o fim da terra. Não tem lugar onde Deus não vá. Ele quebra o arco. Ele quebra as armas rápidas de morte que o diabo tem lançado. Não chega até você, não chega até a igreja, porque o Senhor quebra o arco. O Senhor corta a lança e Ele queima os carros no fogo. Vira cinza todos os intentos de Satanás. Aquietai-vos. Depois que você escutou tudo isso, depois que você sabe de tudo isso sobre o seu Deus, a Bíblia diz: aquieta, sossega, solta, para, descansa, fica em paz, continua servindo, continua na sua alegria, continua adorando, continua cantando, persista. Aquietai-vos. Sabe por quê? Porque eu sou Deus. Eu serei exaltado entre as nações. As nações que agora questionam, as nações que agora não compreendem, as nações que agora criticam, chegará um dia que se curvarão diante do Senhor e saberão que Ele é Deus e que Ele é o Senhor dessa casa e da igreja do Senhor. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. E então Ele repete, para acalmar o meu e o seu coração: o Senhor dos exércitos está conosco.
Não temas, não temas. O Deus da guerra está com a gente. Lá fora estão fazendo um barulho enorme, achando que já ganhou a peleja, achando que já ganhou a guerra. No entanto, é no último momento, é quando eles menos esperam, que o Senhor pega eles de surpresa, porque Ele é o Senhor dos exércitos, é Ele quem controla, é Ele quem governa. Se Ele não der ordem, ninguém pode fazer nada. É o Senhor dos exércitos está conosco, e o Deus de Jacó, Ele é o meu e o teu refúgio. Confia nele, espera nele, descansa nele e fica firme até que o Senhor venha buscar a sua igreja. Deus te abençoe em nome de Jesus.